Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Douglas do Simprão, tudo bem? Como prometido, vamos começar agora a nossa primeira aula de matemática básica, aula 1, conjuntos numéricos, pessoal. E um recadinho para a gente começar bem. Vamos aprender. Acredito que podemos aprender qualquer coisa, basta que tomamos a decisão de aprender. Eu acredito em você. Vamos aprender junto, ok? Professor Douglas do Simprão, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar matemática básica, vamos começar falando sobre conjuntos numéricos, pessoal. Então, primeiro vamos conceituar o que é um conjunto. Conjunto é uma coleção de objetos, números ou elementos com características semelhantes, tá? Bom, que é um exemplo de conjunto? Você pode ter um conjunto de bolinhas de gude, uma coleção de carrinhos do Hot Wheels como meu filho tem, né? Eu posso colecionar carro, né? Eu posso colecionar jogos de videogame, eu tenho uma coleção ou um conjunto de jogos de videogame, por exemplo, né? Então, isso são conjuntos, características semelhantes. Mas nessa aula nós vamos trabalhar basicamente com conjuntos numéricos. Então, vamos falar com conjunto dos números naturais, o N, conjunto dos números inteiros, que é esse Zzinho, conjunto dos números racionais, que é esse Qzinho, recapitulando, conjunto dos números irracionais, que é esse Izinho, e o conjunto dos números reais, que é esse R aqui, tá? Nós vamos agora falar sobre cada um deles, ok, pessoal? Primeiramente, vamos começar com números naturais. Quem são os naturais? Simprão, são os números positivos. Bom, como são os números positivos? São quem? Dado por esse N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí por diante. Tem esse símbolozinho aqui, esse asterisco. É o mesmo conjunto dos números naturais menos o zero. Certo? Então, para simplificar, o conjunto dos números naturais são os positivos. Bom, quem são os inteiros agora, pessoal? Um dos números inteiros aqui são os números positivos e negativos. Simprão assim. É os números positivos e os negativos aqui nessa situação. Então, o que nós temos? Representado por esse Z, são o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Né? Então, infinitamente positivo e infinitamente negativo. Pode ser utilizado na subtração indicando valores negativos, dívidas, extratos bancários e outras situações também. Tá ok? Então, mas só que aqui, da mesma forma, aquela nomenclatura lá, podemos acontecer o seguinte: se eu tenho esse Z com esse maisinho, quer dizer que é o mesmo conjunto dos números inteiros, só que só está valendo os positivos. Se eu tenho menos, é só os negativos. Nossa, professor, eu entendi agora. Se tem um mais, só os positivos. Se tem um negativo, só os negativos. E a estrelinha é o mesmo conjunto dos números inteiros, menos o zero, ok? Então, só recapitulando, quem são os números naturais? Os positivos. Quem são os inteiros? Os positivos e os negativos. Pessoal, números racionais. Quem são os números racionais, pessoal? Simprão, frações e dízimas periódicas. São as frações, pessoal. Ou os números decimais, os números com vírgula, né? É o conjunto formado por A dividido por B, que é uma fração, em que A, o numerador, pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros menos o zero. Esse aqui quer dizer que é menos o zero, né? O denominador da fração não pode ser zero, pessoal, tudo bem? Então, o que nós temos mais? Um exemplo. Vamos no posto de gasolina e compramos 5 litros de gasolina. Ou podemos comprar 5 litros e meio de gasolina. Podemos perceber o seguinte, que 5 litros e meio aqui é uma quantidade compreendida entre dois números, entre o 5 e o 6.
Então, o que acontece nessa situação? Esse 5,5 aqui, ele está entre o 5 e entre o 6. Então, ele não é nem um número natural nem um número inteiro. Ele está entre os dois. Então, vamos ver o que acontece com isso? Então, nós temos alguns outros exemplos numéricos aqui, pessoal. Por exemplo, o 3, ele pode ser escrito na forma de fração. 3 dividido por 1 é 3. Menos 6 é igual a menos 6 dividido por 1. Pode ser escrito na forma de fração também. Esses dois números são números inteiros. Não são? Os números inteiros não são os positivos e os negativos, pessoal? Simprão assim. Números decimais exatos. Pô, o que é isso? São frações. 1/5. A mesma coisa que eu escrevi 2 dividido por 10, que é 0,2. É um número decimal, um número com vírgula, exato. Né? 1/4. 25 dividido por 100 é igual a 0,25. Se a gente dividir 1/4 dividido 25 dividido por 100, vai dar 0,25. Então é um número decimal finito, exato. 1/2 é 5/100. É a mesma coisa que 0,5, que é meio. Ou 16 dividido por 25, que é 64 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,64. Todos esses são números decimais exatos, pessoal, beleza? Então aqui, ó, continuando, nós temos também o seguinte. Aqui, ó, 1/3. 1/3 é 3 dividido por 9, que é 0,3333333. Nós temos um número que se repete. O 3 se repete. Então caracteriza um período. 31 dividido por 99 é a mesma coisa que 0, 31, 31, 31, 31, 31 infinitamente. Então aqui nós temos números decimais periódicos, ou uma dízima periódica infinita, tá? Eu tenho um número que se repete. E nós temos também as raízes exatas. Raiz quadrada de 4, que é 2, raiz quadrada de 9, que é 3, raiz cúbica de menos 8, que é menos 2, né? Então, quem são os racionais, pessoal? Quem são os números racionais? Simplesmente são as frações, né? Qualquer um pode ser na forma de fração. Fração, os números decimais, né, finitos, os números decimais infinitos com dízima periódica e as raízes exatas. Beleza? Agora vamos falar dos números irracionais. Bom, pessoal, conjunto dos números irracionais. Quem que é esse negócio? Nossa, pessoal, mas isso sempre gera uma dúvida na galera, entendeu? O que acontece? Todos os números que não podem ser escritos na forma de fração, aqui. Todos os números que não são racionais. Então, os números irracionais são todos os números que não podem ser escritos na forma de fração, ou todos os números que não são racionais, beleza? São os números decimais infinitos, aqui, né, que não se repetem. Por exemplo, o famoso π, né, 3,141592, que a gente usa lá na geometria. Raiz de 2, 1,41, 42, 13, 56 e aí por diante. Raiz de 3, 1,73, 20, 50, 80 e aí por diante. Raiz de 7, 2,64, 57, 51, 31. Se você observar, nessa dízima aqui, os números não se repetem como era nos números racionais, que tinham lá uma dízima periódica, né? Então, nenhum desses aqui se repete. Então, quem são os irracionais? São basicamente os números decimais infinitos que não se repetem, né? O π e as raízes não exatas, basicamente, pessoal. Bom, e nós temos aqui um dos números reais agora, que são, quem são os reais? São todos os números. Então, ele é formado pela reunião aqui dos conjuntos naturais, inteiros, racionais e irracionais. Então, nós colocamos ele como esse R aqui. Então, quem que é um dos números reais? São todos os números. Quem são todos os números, pessoal? São todos os números, são os naturais, os inteiros, os irracionais e os irracionais. Vamos entender essa lógica, quem está dentro de quem? Por exemplo, aqui, ó, fiz esse diagraminha aqui, esse desenhozinho básico, o que rola?
Aqui dentro, o primeiro conjunto que nós falamos são quem? Os naturais. Quem são eles? Só os positivos. Os inteiros aqui são os positivos mais negativos. Os racionais são os positivos, os negativos e as frações, as dízimas periódicas e as raízes exatas. Aqui do ladinho estão os números irracionais, que são as dízimas não periódicas. E os reais são todos os números, são todos eles aqui. Então, se eu falar um dos números reais, são todos os números, entendeu? Então, para ficar claro, gente, os reais são todos os números. Ele é a reunião dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Eu espero que tenha ficado claro. Beleza, pessoal? Vamos fazer um exemplo aqui, considerando como um dos números indique para cada número quais conjuntos numéricos ele pertence. Bom, o zero, por exemplo, se a gente for observar aqui, só recapitulando, nós temos o que? Os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Os inteiros são, os naturais são os positivos. Positivos e negativos, as frações, as dízimas não periódicas, os reais são todos. Então aqui, ó, pessoal, voltando aqui, o que acontece? O zero, ele pertence a qual? Ele pertence aos reais, certo? Ele pertence também aos racionais, ele pertence aos inteiros e pertence aos naturais também, né? O zero, ele pertence em todos eles, só os irracionais que não. Bom, menos raiz de 3. Menos raiz de 3 é o quê? Raiz de 3 é um número irracional. Ele não é um número natural, ele não é um número inteiro, ele não é um número racional. Então esse aqui na verdade é quem? Ele simplesmente é um número irracional. Ele é negativo. Os números irracionais podem ser positivos e negativos também, né? Então o que acontece? E esse aqui ele é um número racional, real também, né? Ele é um número real. Bom, um sexto. Um sexto não é uma fração? Se ele é uma fração, primeiramente, ele pertence aos reais. Depois ele é quem? Um racional aqui. Ele é um número racional, tá? Então, esse um sexto é um número racional. Ele é um número natural? Não. Ele é um número inteiro? Não. Então, beleza. 10 sobre 3, ele é uma fração. Se ele é uma fração, ele pertence aos reais primeiramente. Depois ele pertence ao quem? Aos números racionais, que é aquele quezinho lá. Menos π. Nós vimos o que? O π pertence a quem? Primeiramente ele pertence aos reais. Depois ele é um número irracional, pessoal. Então ele é essezinho aqui, ó. O irracional. 3 sobre 1. 3 sobre 1, na verdade, é igual a 3. Então, nada mais é do que ele pertence aos reais. Ele é uma fração, então ele é um número racional. Só que aqui, 3 dividido por 1, ele também é um número inteiro, pessoal. Também, né? Posso falar que é um número inteiro. 27 sobre 1000. Não é uma fração? Se ele é uma fração, ele pertence aos reais e pertence também aos inteiros. Aqui nós temos o que? Um número decimal. Se é um número decimal, ele está aqui dentro dos reais. Se ele é dentro dos reais, ele é uma dízima periódica. Aqui não se repete o 47. Então, ele pertence aos reais primeiramente e pertence aos inteiros. Bom, raiz de 7. Raiz de 7 a gente viu que ele não é uma raiz exata. Ele é uma raiz não exata, produz um número decimal infinito não exato, ok? Então ele pertence aos reais e ele é um número irracional. Beleza, pessoal? Deu para entender aí? Que bom, chegamos ao fim aqui dessa primeira aula. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre operações com os números. Soma, a operação de soma, de adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos fazer um permear matemática básica, vamos falar muita coisa aí. Beleza, pessoal? Aí agora peço que você me ajude no seguinte: compartilhe esse vídeo
com o pessoal que está aí parado em casa, no coronavírus, né? Dá um like lá no canal, se inscreve no canal, que nós vamos postar vídeos todos os dias durante essa quarentena aí, tá ok? Muito obrigado, um abraço, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa pode postar lá dúvidas e perguntas, ok? Muito obrigado, beijo no coração.